Organize sua bagunça e veja Deus arrumar o resto da sua vida. Onde tem bagunça, tem pobreza. Onde tem ordem, Deus age com poder. A desordem que ninguém quer admitir. Você já parou para olhar ao seu redor de verdade e perceber o estado das coisas? Não estou falando apenas do guarda-roupa lotado de roupas que você não usa ou da gaveta cheia de objetos sem utilidade. Estou falando de algo muito mais profundo. A bagunça física é apenas o reflexo visível de uma desordem que mora dentro de nós, na mente, nas emoções, nos relacionamentos e até na nossa vida espiritual. Existe um princípio bíblico poderoso que muitas pessoas ignoram. Deus não age no caos que nós escolhemos manter. Ele é um Deus de ordem. Desde a criação do mundo, ele separou a luz das trevas, as águas da terra, o dia da noite. Tudo com propósito, tudo no lugar certo. Quando nós decidimos viver na bagunça, seja ela física, emocional ou espiritual, estamos na prática dizendo a Deus: eu não preciso da sua ordem aqui. E o resultado? Pobreza. Não necessariamente pobreza financeira, embora isso também aconteça. Mas pobreza de paz, de clareza, de direção, de alegria, de propósito. Onde tem bagunça, tem confusão. E onde tem confusão, não existe prosperidade verdadeira. Neste áudio, eu vou te mostrar como a bagunça na sua vida está bloqueando as bênçãos de Deus e como o simples ato de organizar o que está ao seu alcance pode abrir portas que você nem imaginava que existiam. Prepare-se, porque esta mensagem pode mudar completamente a sua perspectiva. A bagunça é mais do que desordem física. Quando falamos de bagunça, a maioria das pessoas pensa imediatamente em um quarto desarrumado ou uma casa suja. Mas a bagunça que mais destrói a vida das pessoas é aquela que não se vê com os olhos. É a bagunça interior. Vamos falar primeiro da bagunça emocional. Mágoas não resolvidas, rancores guardados por anos, relacionamentos tóxicos que você insiste em manter. Tudo isso é bagunça emocional. E ela custa caro, custa noites de sono, custa saúde, custa oportunidades que passam, porque você está tão ocupado carregando peso emocional que não consegue enxergar o novo que Deus quer trazer. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve. Perceba uma coisa, antes do pecado, o texto fala de peso. Existem coisas na sua vida que não são necessariamente pecado, mas são peso. São bagunça emocional que te impede de correr a carreira que Deus preparou para você. Agora, a bagunça financeira, dívidas acumuladas, gastos sem controle, ausência de planejamento. Muitos cristãos oram pedindo prosperidade, mas vivem numa desordem financeira que impede qualquer bênção de se estabelecer. É como pedir chuva com o balde virado para baixo. Deus pode enviar a chuva, mas se o seu balde está de cabeça para baixo, nada vai ser retido. Organizar suas finanças não é apenas uma questão prática, é um ato de fé. Quando você organiza o que tem, está dizendo a Deus: Senhor, eu valorizo o que o Senhor me deu e estou pronto para receber mais. E por fim, a bagunça espiritual. Uma vida devocional inconstante, orações esporádicas, falta de compromisso com a palavra. Quando sua vida espiritual está bagunçada, tudo o mais também fica. A conexão com Deus é o alicerce. Se o alicerce está rachado, a casa inteira treme. O princípio bíblico da ordem. Deus é um Deus de ordem. Isso não é apenas uma frase bonita, é um princípio que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Paulo escreve: Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Essa declaração é poderosa. Ela nos mostra que a confusão, a bagunça, não vem de Deus. Se existe desordem na sua vida, ela não foi Deus quem colocou ali. E mais, Deus não habita no caos. Ele habita onde há ordem, reverência e intenção. Olhe para a criação. No primeiro capítulo de Gênesis, tudo era caos e vazio. E o que Deus fez? Organizou, separou,
nomeou, estabeleceu funções. A luz foi separada das trevas, as águas foram reunidas, cada ser vivo foi criado segundo a sua espécie, nada foi aleatório, cada detalhe tinha propósito. E depois de tudo organizado, o que aconteceu? Deus olhou e disse, é muito bom. A aprovação de Deus veio depois da organização. Isso é profundo. Quando você organiza a sua vida, você está criando espaço para que Deus olhe e diga, agora sim, eu posso agir aqui. Quando o povo de Israel foi construir o tabernáculo, Deus deu instruções detalhadíssimas, medidas exatas, materiais específicos, posições definidas. Nada ficou ao acaso. Por quê? Porque a presença de Deus exige ordem. Se Deus vai habitar num lugar, esse lugar precisa estar organizado segundo a vontade dele. Agora pense comigo. Se Deus exigiu ordem para um tabernáculo feito de madeira e tecido, imagine o que ele espera da sua vida, que é o templo do Espírito Santo. Onde tem bagunça, tem pobreza. Essa frase não é apenas um ditado popular. Ela carrega uma verdade espiritual e prática que muitas pessoas subestimam. Provérbios capítulo 24, versículos 30 a 34, descreve a cena de um homem preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derrubado. O texto continua dizendo que a pobreza e a necessidade vieram como um ladrão. Perceba a sequência. Primeiro veio a bagunça, espinhos, urtigas, muro caído. E depois veio a pobreza. A desordem é o terreno fértil para a escassez. Não é coincidência que pessoas que vivem em ambiente caótico geralmente enfrentam dificuldades financeiras, relacionais e emocionais. E isso acontece por vários motivos. A bagunça consome energia. Quando seu ambiente é caótico, sua mente também fica caótica. Você gasta tempo procurando coisas, perde prazos, esquece compromissos. A desordem rouba a sua produtividade e, com ela, as suas oportunidades. Além disso, a bagunça cria um ciclo vicioso. Quanto mais bagunça, mais desmotivação. Quanto mais desmotivação, menos ação. Quanto menos ação, mais bagunça se acumula e a pobreza, em todas as suas formas, se instala silenciosamente. Mas o oposto também é verdadeiro. Onde há ordem, há clareza. Onde há clareza, há direção. Onde há direção, há prosperidade. A organização é a porta de entrada para a bênção. Organize o que está ao seu alcance. Talvez você esteja pensando, mas minha vida está tão bagunçada que eu não sei nem por onde começar. E essa é exatamente a armadilha. O inimigo quer que você olhe para o tamanho da bagunça e desista antes de começar. Mas Deus não pede que você arrume tudo de uma vez. Ele pede que você comece. Faça a sua parte e Ele fará a dele. Comece pelo ambiente físico. Limpe sua casa, organize seu guarda-roupa. Jogue fora o que não serve mais. Doe o que pode ser útil para outra pessoa. Arrume sua mesa de trabalho. Faça a cama todos os dias. Parecem coisas pequenas? São. Mas coisas pequenas feitas com consistência geram transformações enormes. O ambiente físico influencia diretamente a sua mente. Um espaço limpo e organizado transmite paz, clareza e disposição. Quando você acorda e vê tudo no lugar, algo muda por dentro. Você se sente mais capaz, mais motivado, mais próximo de Deus. Organize suas finanças. Anote tudo que você ganha e tudo que você gasta. Faça um orçamento simples. Corte gastos desnecessários. Comece a poupar, mesmo que seja pouco. Pague suas dívidas aos poucos, mas pague. Honre seus compromissos financeiros. Devolva o dízimo com fidelidade. Quando você organiza suas finanças, está provando a Deus que é fiel no pouco. E Jesus disse claramente, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
A promoção financeira que você tanto espera pode estar condicionada à organização do que você já tem. Organize seus relacionamentos. Faça uma avaliação honesta das pessoas ao seu redor. Quem te edifica? Quem te destrói? Quem te leva para frente e quem te puxa para trás? Perdoe quem precisa ser perdoado. Afaste-se de quem precisa ser afastado. Reconecte-se com quem merece sua presença. Relacionamentos desordenados são uma das maiores fontes de bagunça na vida. Quando você coloca ordem nos seus relacionamentos, libera espaço emocional para receber o que Deus tem de melhor. Organize sua vida espiritual. Estabeleça uma rotina de oração. Separe um horário diário para ler a Bíblia. Comprometa-se com uma igreja. Busque mentores espirituais. Coloque Deus em primeiro lugar, não por obrigação, mas por entender que Ele é a fonte de toda ordem e prosperidade. Quando sua vida espiritual está organizada, tudo o mais se alinha. As prioridades ficam claras, as decisões se tornam mais sábias e a paz, que ultrapassa o entendimento, começa a governar o seu coração. Faça a sua parte e veja Deus agir. Existe uma história na Bíblia que ilustra perfeitamente esse princípio. Em 2 Reis, capítulo 4, uma viúva desesperada procura o profeta Eliseu. Ela tinha dívidas e seus filhos estavam prestes a ser levados como escravos. Eliseu perguntou: "O que você tem em casa?" Ela respondeu: "Apenas um vaso de azeite." Eliseu não fez um milagre imediato. Ele deu instruções: "Vá, peça vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e comece a derramar o azeite nos vasos." Perceba, antes do milagre, houve organização. A mulher teve que agir, teve que pedir vasos, organizar o espaço, fechar a porta e derramar o azeite com fé. Só então o milagre aconteceu. O azeite não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. Deus multiplica o que você organiza, mas Ele espera que você faça a sua parte primeiro. Não adianta pedir um milagre se você não está disposto a arregaçar as mangas e colocar ordem no que está ao seu alcance. Deus multiplica o que você organiza. Faça a sua parte e veja Ele fazer o impossível. Quantos vasos você está deixando de preparar porque está esperando que o milagre caia do céu, sem nenhum esforço da sua parte? Deus quer agir, mas Ele precisa de vasos organizados para derramar a sua bênção. A ordem atrai a presença de Deus. Há algo sobrenatural que acontece quando você decide colocar ordem na sua vida. Não é apenas uma mudança prática, é uma mudança espiritual. A organização é um ato de fé que declara: "Eu acredito que Deus tem algo melhor para mim e estou preparando o caminho." Quando Josué estava prestes a atravessar o rio Jordão com o povo de Israel, Deus disse: "Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês." Santificar significa separar, organizar, purificar. Antes das maravilhas veio a preparação. Antes do milagre, veio a ordem. O mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Deus quer fazer maravilhas, mas Ele está esperando que você se prepare, que você organize o terreno, que você retire os obstáculos, que você crie espaço para a ação dEle. A presença de Deus é atraída pela ordem, pela reverência e pela intencionalidade. Quando você vive de qualquer jeito, está inconscientemente afastando a presença que mais precisa. Mas quando você decide viver com propósito e organização, a glória de Deus encontra lugar para repousar sobre você. O testemunho da transformação. Imagine como seria a sua vida daqui a 6 meses se você decidisse hoje começar a organizar tudo. Pense na paz que viria ao abrir o guarda-roupa e encontrar tudo no lugar. Pense na tranquilidade de saber exatamente quanto entra e quanto sai das suas finanças. Pense na leveza de ter perdoado quem precisava ser perdoado e de ter se afastado de quem precisava ser afastado.
Pense na força espiritual que viria de uma vida devocional constante, organizada e intencional. Pense na clareza mental, na disposição física, na alegria de viver com propósito. Agora pense no que Deus faria com tudo isso organizado. Se Ele já cuida de você no meio da bagunça, imagine o que Ele faria se você lhe oferecesse uma vida em ordem, as portas que se abririam, as pessoas que Ele colocaria no seu caminho, as oportunidades que surgiriam, a prosperidade que fluiria. A organização não é o milagre em si, mas ela é o terreno preparado onde o milagre pode florescer. É a terra arada que recebe a semente. É o vaso limpo onde o azeite pode ser derramado. É o alicerce firme onde Deus constrói coisas grandes. A organização não é o milagre, mas é o terreno onde o milagre pode florescer. Comece hoje. Comece agora. Você chegou até aqui por um motivo. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Deus está falando com você agora mesmo. Organize o que está ao seu alcance e eu cuidarei do resto. Não espere as condições perfeitas. Não espere a motivação ideal. Não espere o momento certo. O momento certo é agora. Comece pelo que está mais perto. Arrume uma gaveta, pague uma dívida pequena, perdoe alguém. Ore com intenção. Leia um capítulo da Bíblia. Cada pequeno ato de organização é uma semente de transformação. E Deus, que é fiel, regará cada semente com a sua graça. Onde você colocar ordem, Ele colocará prosperidade. Onde você colocar intenção, Ele colocará direção. Onde você colocar fé, Ele colocará milagres. Organize sua bagunça e veja Deus arrumar o resto da sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir uma coisa. Não guarde isso só para você. Compartilhe este áudio com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. Comente aqui embaixo. Eu vou organizar a minha vida. Declare isso como um compromisso diante de Deus. Quando você declara, você ativa a fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Toda semana trazemos mensagens que vão edificar a sua fé e transformar a sua vida. E deixe seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Comece organizando o pouco e Deus te confiará o muito. Faça a sua parte. Deus já está fazendo a dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo o que as suas mãos tocarem. Até o próximo vídeo.